espaço é um espaço para a gente potencializar o que tem de melhor. E nós só somos capazes de potencializar o melhor se nós quisermos enxergar. Enxergar é por nossa conta. As pessoas que estão patinando na vida, que não saem do lugar e continuam pessimistas, nervosas, irritadas, inativas e improdutivas, não vão entender isso que eu estou dizendo. Mas aqueles que já saíram do lugar e que, apesar, talvez, outros, de estarem patinando, mas tenha certeza que tem uma solução, a solução existe. Aí nós vamos antecipar o final, Clica aí no direct e manda pra gente: André, eu preciso de ajuda, vamos trabalhar juntos, porque a solução é real. Então nós estamos falando da fé que tira o ser humano das entranhas da sua miséria e o coloca ante o sol da vida eterna, olhando para os resultados da própria vida, cheio de gratidão e amor por um Criador que não pune, por um Criador que não condena, um Criador que não despreza, um Criador que ama, que cuida, que zela, que providencia de tudo, que traz o melhor o tempo todo. E que se nós não enxergamos o melhor, é porque não nos abrimos para o melhor agora. E isso é um exercício constante. Exercitar a fé para que sintamos a importância de vivenciá-la aqui e agora. Esse é o fator, esse é o diferenciador no processo. Então, nós vamos caminhando nesse elemento aqui. O livro Poder Ilimitado, lá no capítulo 4, a gente fala de algo extraordinário que é o hábito. O hábito nós criamos na rotina do dia a dia. Então alguém diz assim: André, a rotina é muito ruim. Todas as vezes que a vida cai na rotina, ela perde a graça. Não, a vida perde a graça porque você não põe nela a graça que deve colocar. Cada um tem a graça na vida que colocou diretamente nela. Cada um tem a graça na vida que colocou nela. Ninguém vai usufruir de uma graça que não colocou na vida, meu querido. Impossível. Então, se a vida está sem graça, não é por culpa da rotina, é porque você parou de investir e acreditar que a vida tem graça. E é nesse particular que eu retomo lives anteriores dizendo que ansiedade não é vírus, ninguém pega, desenvolve. É um transtorno, vai se transformar numa síndrome depois que isso estiver instalado no organismo, construindo problemas e mais problemas de saúde, em especial eliminando a sua capacidade de se defender. Sabe por quê? Porque você não acredita nem que merece saúde nesse estado da vida. Então o hábito surge da repetição. E eu perguntaria: e o que na vida que surge sem a repetição? O hábito surge da repetição. Pessoal, vocês já notaram que a vida é uma repetição de segundos, de milésimos de segundo? O tempo da nossa vida, o tempo é uma repetição de minutos, de horas, de dias, de semanas, de meses, de anos, de décadas. É a repetição. Pessoal, o dia é a repetição do sol aparecendo, nascendo e se expondo. Se expõe e depois ele se fecha de novo no horizonte. Nós passamos o dia numa repetição constante de levantar, se organizar, trabalhar, comer, descansar um pouco, trabalhar, comer de novo. É uma frequência. Quando é que a relação perde o sentido? Quando a gente para de dar a atenção carinhosamente um para o outro.
A relação perde o sentido. Por que tinha sentido quando a gente namorava? É porque a gente tirava tempo para dar uma atenção carinhosa um para o outro. Começa a fazer isso de novo agora. Não foi a rotina que roubou o carinho de vocês, foi a falta de atenção. A rotina não rouba nada de ninguém. A rotina fortalece, porque a gente pode fazer as coisas mais no automático, sem gastar tanta energia. E um detalhe, nosso cérebro é uma máquina extraordinária que foi feita para funcionar com a menor quantidade de energia possível. Então a tendência do corpo é ficar inativo, parado. Se você parar de fazer força para fazer o que deve, para assumir a responsabilidade que te compete, o seu corpo vai atrofiar mesmo. Você vai adoecer mesmo, porque é isso que o cérebro quer, trabalhar com o mínimo de energia. Nós é que temos que mostrar para ele qual deve ser o comportamento dele para conosco nas nossas decisões e na nossa insistência. Pessoal, vocês perguntarem para todos os atletas do mundo: você gosta de atividade física? Eu vou te dizer que ele gosta, mas que todo dia para ele fazer, ele tem que fazer uma força enorme para sair do estado de inércia para o de atividade física. Mas que o prazer da atividade física, os hormônios de prazer que o corpo libera e o estado de poder, de realização é tão maior do que o estado de inércia que ele optou por fazer atividade física. Sabe quando ele vai parar de fazer atividade física? Quando ele se convencer que tem mais vantagem em parar do que em fazer. Somos nós que decidimos. Isso precisa ficar muito claro. Muito claro. A rotina não nos vicia os sentidos, são as nossas percepções, e aí é que surgem as crenças. As nossas percepções surgem no momento exato em que nós estamos ressignificando as nossas experiências. Uma crença está sempre substituindo outra, e se nós estamos sadios nas emoções, a crença que vai substituir a outra é melhor, porque produz resultados em benefício da nossa saúde e da nossa abundância. Mas se as nossas emoções são inferiores, são tristes, de revolta, de raiva, de indignação, as crenças que vão substituir as anteriores em nós são as piores. Vai produzir, com o tempo, enfermidades diversas. Isso está na essência espiritual de todos nós. Ninguém foge disso. Vigiai e orai. Eu tenho visto a grande massa religiosa acreditando na inversão deste versículo. A maioria diz, e é por isso que a gente deve orar e vigiar. É mentira, viu, gente? Mais um fatorzinho que é mentiroso em nós. Nós não temos que orar e vigiar. Nós temos que vigiar e orar. Vigiar porque nós sabemos o que queremos e temos a certeza de que a decisão é patrimônio inalienável nosso. E orar para a gente manter-se firme, mais confiante, percebendo a nossa individualidade, as nossas características mais elevadas. Orar para este fim. Pessoal, essas conversas nessa hora da manhã, eu escolhi para que nós tivéssemos um dia sóbrio, um dia de consciência elevada, pensando no que nos transforma para melhor. Nós estamos fazendo um trabalho de ressignificação das nossas crenças ao extremo. Eu estava observando que na verdade, eu sou cliente de uma agência em que, conversando com o proprietário, ele me disse assim: André, eu ia para o serviço, quando começava a anoitecer no domingo, isso já me dava uma sensação de desritmia cardíaca, uma depressão enorme, uma ansiedade,
Eu falava assim, é porque você estava insatisfeito com o que fazia e não tomava atitude. Não é o serviço que te provoca isso? É que você já não está mais satisfeito com aquilo, não tem autorrealização, não se sente útil, não percebe, quer dizer, percebe que não está crescendo, melhorando em nada, e você não deixa de fazer a coisa tão mecanicamente, sem emoção, sem interesse, sem energia, sem tesão, sem força. Você deixou de fazer isso, vai adoecer. Está vendo como é que surge? E as doenças nós vamos construindo dia a dia. Só que nós não melhoramos quando o nosso sentimento é de falta de utilidade própria. Tudo com que permitimos nos jogar para baixo nos ajuda a construir crenças limitantes. Tudo que nos eleva nos ajuda a construir crenças elevadas. Então, eu disse assim, na maioria das vezes, a rotina, o hábito, surge do descuido, quando repetimos invigilantes comportamentos que produzem resultados danosos a longo, a médio e a curto prazo. Entendamos isso. O nosso descuido na decisão, em decidir o que queremos e como vamos fazer, criam hábitos danosos, enfermiços em nossa estrutura psíquica, e nós passamos a viver a indução desses resultados, até sem perceber. Alguém duvida que o hábito de fumar seja isso? Alguém duvida que o hábito de trair seja isso? Alguém duvida que o hábito de mentir não tenha vindo com isso? Que o hábito de beber excessivamente, usar álcool é muito bom no motor de carro, né? Combustível. Mas no motor humano isso só destrói. Drogas são as piores emoções que te levaram para essa experiência. E tem gente que eu vou conversar, que pergunta, né? Se pergunta, a gente responde. Quer me convencer que usar droga não faz mal. Só não faz mal é ser autônomo, não faz mal é ser dinâmico, não faz mal é ser corajoso de cara limpa, não faz mal é ser audacioso no limite da inovação, da prosperidade, do planejamento bem construído, dos princípios nobres da vida. A rotina não diminui ninguém, não. Isso é conversa para boi dormir. Não existe, não tem fundamento. Nós construímos em nós a pessoa que nós sentimos que somos. E nós somos exatamente aquilo que sentimos. Temos que melhorar o quê? Nosso sentimento com relação a nós mesmos. E tem gente que está tão vidrada em crenças limitantes a seu próprio respeito, que quando eu passo exercícios de autoconhecimento, a pessoa não consegue entender 3 ou 4 verbos. É verdade, gente, eu estou falando de experiência, de coisa que eu estou mapeando no dia a dia. É verdade. As pessoas que não perdoaram pai e mãe, que não vivem bem a relação que tiveram na infância com pai e mãe, não vão para frente, patinam eternamente. Ou você reconcilia com seu adversário, ou não adianta você ficar levando oferendas no templo, não. Olha a minha vida religiosa, não resolve nada, nem vai resolver nunca, porque você não se resolveu na essência com o seu pai e com a sua mãe, que são as pessoas que na sua interpretação te impediram de ser melhor, quando na verdade é você que não tinha qualidade íntima para perceber o melhor dessas duas almas queridas que te receberam. Esta é a verdade, e você ao longo da vida não parou para construir nada melhor, nem acreditar em nada melhor nesse percurso, e continua condenando essas pessoas e tendo atitudes de desonra com o pai e com a mãe.
Quanto mais eu estudo, quanto mais eu analiso o ser humano, quanto mais eu atendo gente aqui na clínica, mais faz sentido as expressões de Jesus, mais faz sentido as expressões bíblicas, mais faz sentido os avanços da física quântica, a neurociência, a sinergia que existe entre o que eu sinto, o que eu penso e as substâncias que eu produzo fisicamente. A minha ancoragem orgânica é fabulosa, é instantânea. Entendamos isso, pessoal. Nós é que temos que fazer o melhor por nós agora. Vamos começar a falar do hábito e da rotina. Por quê? Porque nos compete nos percebermos na construção de nós mesmos, como consequência mais imediata de como nós nos sentimos. E, intoleravelmente, nós nos sentimos muito longe da realidade do que nós somos. Vamos melhorar isso. É comigo, não é com o outro. Nada que eu vivo é com o outro, é comigo. Então a gente vai conduzindo para o final dessa conversa. Vou aproveitar uma expressão anterior. Seus pecados estão perdoados. Quem está comigo assistindo as lives há mais tempo vai entender isso. Seus pecados estão perdoados. Começa do zero. Começa amando. O objetivo mais nobre do nosso estudo: produzir um dia extraordinário, um dia magnífico para mim mesmo. E isso se expande e atinge os outros com a graça do meu crescimento. É expandir a consciência e despertar o poder ilimitado que é em mim. E se você está patinando, não sai do lugar e não percebeu esses elementos que estão te impedindo de ir para a frente, mas tem disposição, tem ânimo e tem vontade de fazer diferente, manda para mim: André, eu estou precisando de ajuda. Manda no direct aí, né? Entra no L Poder Ilimitado, né? No André _LO28, né? Nos dá essa chamadinha, porque a partir desse momento o seu problema é meu também. E ele tem solução. E aqui eu te dou a solução. Vem ter conosco. Um abraço, um dia especial, um dia extraordinário, magnífico, um dia construído na vontade de viver melhor, de se entender melhor. Abraço.